Meus amigos, infelizmente a cada dia que passa a situação no nosso país só piora, em todos os sentidos. Graças, é claro, a esse desgoverno que aí está. Ao que tudo indica, eles querem realmente quebrar a economia do Brasil. Não só a economia, lamentavelmente, né? Eu não diria que nós estamos à beira do colapso, mas olha, a gente está bem perto disso, infelizmente. Só que o pior de tudo, não trata-se apenas de um colapso econômico, trata-se também de um colapso social, de um colapso político. Sim, porque esse desgoverno é realmente isso, um desgoverno. É ministro atacando o outro, é ministro criticando o outro. Você vê ali eles brigando, eles não se entendem. Parece até que eles estão lá não para representar os interesses do povo, mas sim os seus próprios interesses. Bom, não dava para esperar outra coisa, afinal de contas, nós não temos lá ministros técnicos, mas sim ministros que foram indicados por razões políticas, por conchavos políticos, para pagamentos de dívidas, né? Eu tenho certeza que alguns ministros estão lá em troca da reeleição de Rodrigo Pacheco ao Senado, por exemplo, e de outras medidas que foram ou serão aprovadas, lamentavelmente, né? Bom, dito isso, meus amigos, o que aconteceu nos últimos dias evidencia isso que eu tô falando. Por exemplo, o ministro de Portos e Aeroportos, o senhor Márcio França, né, um cidadão que fez o L, o amor venceu, né? Bom, ele teve a brilhante ideia de mandar uma proposta, né? Não foi bem uma proposta, ele teve uma ideia ali e jogou no ventilador, que baseava-se no seguinte, né? Ele queria fazer um acordo ali com as companhias aéreas de, no tapetão, na canetada, né, sem dizer muito como ia ser essa história, baixar o valor da tarifa, né, da passagem para alguns segmentos da sociedade para R$ 200. Não disse de onde ia sair a verba, não disse como seria feito, né? A ideia até que é interessante, mas, cara, foi muito mal apresentada. Bom, o Lula não gostou disso. Ele queria que a coisa tivesse passado antes pelo Ministério da Casa Civil, ou outro ministério lá que eu não tô lembrando. Bom, infelizmente é tudo a mesma coisa para eles, né, nesse desgoverno. De qualquer maneira, isso criou ali um mal-estar dentro do desgoverno, né? O Márcio França não gostou muito, a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ser a reação dele, e ele foi, como eu posso dizer, desautorizado na frente de todo mundo. Porque no vídeo anterior eu até falei, eu citei como exemplo isso aí, né? Bom, se você é diretor de uma grande empresa, você não vai chamar a atenção do gerente na frente dos outros funcionários, né? Você vai chegar de canto e falar, meu, você pisou na bola, não faz isso. O Lula não. Ele jogou no ventilador pro Brasil inteiro ver, né? Criticou o ministro dele para o Brasil inteiro. O que isso significa? É um desgoverno. Os caras estão batendo cabeça, não se entendem, né? Bom, depois disso, vamos lá, o Carlos Lupe, que é outro ministro do desgoverno Lula, pegou e teve uma outra brilhante ideia, né? Bom, vocês sabem, existe um empréstimo consignado, que é aquele descontado direto na folha de pagamento para os aposentados e pensionistas do INSS, né? Bom, o senhor Carlos Lupe teve a brilhante ideia de simplesmente diminuir os juros do consignado, né? Cara, como é que ninguém pensou nisso antes, né? Você ia baratear, via de regra, o empréstimo e, cara, isso ia beneficiar aí um segmento importante da sociedade, que são os aposentados, as pessoas que já contribuíram, já trabalharam e agora estão no seu merecido descanso, né? Poderiam, então, pegar um empréstimo ali com uma taxa de juros mais atrativa, digamos assim. Pois bem, a ideia, novamente, é interessante, só que a maneira com que você faz isso, cara, é surreal. Ele simplesmente reuniu a diretoria dele lá, né, e aprovou a medida e mandou pra frente. Bom, o que os bancos fizeram? Porque esse dinheiro sai de algum lugar, né? Sai dos bancos, públicos e privados, né? Os bancos basicamente olharam assim e falaram, peraí, você diminuiu a taxa de juros? Cara, como assim? A Selic tá 13,5%, eu não vou conseguir cobrir isso aqui. Bom, os bancos pegaram e cortaram o empréstimo, não tem mais consignado. Olha que beleza. Uma ideia de gênio, né? Pra ver realmente que é um desgoverno que não tá nem aí com o povo, que quer fazer as coisas na canetada, sem medir as consequências, sem fazer um estudo, sem se reunir com a equipe econômica, enfim, um governo populista que tenta a todo custo melhorar a imagem do desgoverno, né, daqueles que voltaram à cena do crime, como disse o senhor Geraldo Alckmin, e que só conseguem fazer besteira. Essa é a realidade, tá? Bom, então, como eu disse, é um desastre, né? É um colapso econômico, social e principalmente político. E o grande problema disso é que tudo isso resvala na sociedade, resvala no cidadão mais pobre.
né? No chão de fábrica, digamos assim. Bom, meus amigos, e por que eu tô falando isso? Porque, infelizmente, o cenário econômico não é muito agradável para os próximos meses. Eles serão ainda piores do que foram os últimos 2 meses. Não completamos ainda nem 100 dias de desgoverno e a situação vai de mal a pior, infelizmente. E eu não tô falando isso porque eu tô torcendo contra o meu país. Não, eu jamais vou torcer contra o meu país. Não importa quem esteja na presidência. Não importa se é um pingunço, um cachaceiro, alguém que esteve preso, ou sei lá, que esteja na presidência. Não importa, né? E eu não tô nominando ninguém aqui. Se a carapuça servir, o problema é de vocês. Eu não tô nominando ninguém. Eu só tô dizendo, não importa quem esteja na presidência, eu jamais vou torcer contra o meu país. Agora, eu estou me pautando na realidade. E a realidade é essa que salta aos olhos, né? A economia, infelizmente, dá sinais de que a coisa vai colapsar. Cedo ou tarde é o que vai acontecer. Olha um dos setores mais importantes da economia, o setor automotivo, dando recado aí, né? Dando spoiler pra gente. As grandes montadoras já estão anunciando, já estão pausando a sua produção. Estão anunciando as férias coletivas. Por que isso está acontecendo? Bom, tem um vídeo aqui que saiu na CNN, né, na velha mídia, que exemplifica bem isso aí. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Desde já, deixa o seu joinha aí embaixo e compartilha muito esse vídeo, tá certo? Veja só. Naca, quem financiou não tá conseguindo pagar e quem tá a fim de financiar não financia porque o juro tá bizarro. Infelizmente, são os ingredientes para parar um setor da economia que é, infelizmente, o que a gente começa a ver os primeiros sinais. Todos os indicadores relacionados à indústria automotiva ao longo das últimas semanas indicaram para o lado negativo. Tanto em termos de produção, financiamento, inadimplência, tudo está piorando. Dani, a gente separou alguns números para entender por que as montadoras estão começando a anunciar a paralisação, ainda que temporária, da produção. A gente começa com o volume de veículos financiados no mês de fevereiro. Ele caiu 7,4%. Isso é o total de crédito para financiamento de veículos concedido no mês de fevereiro, dados da B3, que centraliza todo este mercado. Então, o número de carros financiados caiu 7% em fevereiro. E quando você olha por dentro, dá para entender por que as montadoras estão parando. A queda no financiamento acontece basicamente em todos os segmentos. Por exemplo, em 0 quilômetro, houve uma queda de quase 3% no mês de fevereiro, na comparação com fevereiro do ano passado. Então, isso também é a queda em carros de 1 a 3 anos, de até 8 anos, até 12 anos. Mas os carros mais velhinhos, aqueles que têm mais de 12 anos, aí tem um aumento de 7,5%. Ou seja, os brasileiros só estão conseguindo financiar carros com mais de 12 anos, pelo menos esse é o segmento que de fato está aumentando o número de financiamentos. E aí, para completar, porque tudo isso é gerado pelo crédito mais caro, o juro mais alto faz com que a parcela aumente e às vezes o banco não aprova o teu financiamento, o cliente simplesmente não consegue ter a operação aprovada. E quem já tem financiamento rolando, aí as parcelas sendo programadas, né, deveriam ser pagas agora, a inadimplência está no maior patamar desde setembro de 2013, 5,54% dado do Banco Central referente ao mês de janeiro. Esse é o maior patamar de inadimplência de calote desde setembro de 2013. Portanto, quase 10 anos não se via uma inadimplência tão grande assim. Meu Deus, vocês viram aí, né? Quem tem financiamento não está conseguindo pagar, a inadimplência está subindo muito, e quem quer comprar um carro zero, por exemplo, não está conseguindo, né? Não está tendo crédito liberado, o juros está muito alto, o pessoal não está conseguindo financiar. O que isso significa? Queda no poder aquisitivo, queda nas compras de carro zero, né? Bom, se não está vendendo carro zero ou se está vendendo menos, né? As montadoras simplesmente estão parando a produção, porque não está compensando fazer carros novos, né? E com isso, meus amigos, a economia simplesmente vai travar. Um setor importante da economia, que infelizmente, é uma bola de neve, tá? Porque nós estamos falando do setor automotivo. Ok. Só que tem uma série de fornecedores, uma série de empresas, de indústrias que fornecem material, matéria-prima, mão de obra para o setor automotivo.
Então nós estamos falando de um segmento enorme da economia, algo que realmente pode colapsar. Claro, não vai ser da noite pro dia, mas se continuar assim, se as coisas não melhorarem, infelizmente, meus amigos, vem coisa ruim por aí. E vocês vão dizer agora que isso é coisa do governo Bolsonaro, é resultado do governo Bolsonaro? Como? Né? Se a produção ficou estagnada por quase 2 anos por conta da pandemia. E mesmo assim a coisa não colapsou. Porque o Magic Guedes, Paulo Guedes, né, ministro da Economia do governo Bolsonaro, conseguiu segurar as pontas ali. E agora, no cenário de pós-pandemia, com tudo para prosperar, o desgoverno Lula, em menos de 100 dias, em menos de 3 meses de desgoverno, consegue quebrar, basicamente, um setor importante da economia, né? Não quebrar, mas consegue ali desacelerar, digamos assim, porque os índices econômicos, meus amigos, é como eu disse, só estão ladeira abaixo. A inflação está subindo, o dólar também, empresas estão fechando, tirando investimento do Brasil. Por quê? Porque acabou ali a confiança que tem no desgoverno, não tem segurança pública aqui, não tem segurança jurídica, e esse desgoverno, ao que parece, só quer ver os seus próprios interesses. A cada dia que passa, o Lula fazendo ataques ao Banco Central, o que vocês acham que isso significa? Que ele quer controlar a economia, que ele quer colocar a taxa de juros lá embaixo na canetada. Isso simplesmente vai fazer a inflação disparar. Me diz quem é que vai investir num país assim. Bom, eu só tenho uma coisa para dizer para você que vai perder o emprego por conta dessas e outras medidas. Faz o L e agradece, porque você esperava comer picanha, agora a picanha que tá chegando é bem diferente do prometido, né? Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.